Bom dia, harmonia feliz e cristã, boa troca de luzes, de South a norte da América, amanhecendo dia 5 de agosto de 2025. Ano de Jubileu 2025, teve um encontro no final de semana passado no Vaticano, deixando claro um país pequenininho, mas arrojado. Eu, pequenininho, mas arrojado. Nós, verdadeiros, com a humanidade, honestos, sinceros, eu então percebendo a gravidade dos que se acham grandes e são mal educados, mas são grandes, e aí fazem grandes merdas, quer dizer, tentam sacanear a humanidade, mas são grandes, são grandes. Tinham que ser grandes responsáveis, grandes respeitadores da educação, grandes de valores grandes, como o amor, felicidade e harmonia humana e próspera. Mas, entrando em detalhes, exclusivamente perante a sociedade no planeta, a gravidade da sociedade brasileira e o atrevimento da minha geração e gerações próximas. Nasci dia 2 de fevereiro de 1964, já tenho 61 anos e ainda envergonhado da humanidade, tal as atrocidades que aconteciam e que ainda acontecem por radicais e rebeldes não se tocarem do tempo. Mas tem gente nesse país, no Brasil, que se acha rica. Eles nunca mais vão poder, na história da vida deles e de suas famílias, dizerem que são ricos. E explico o porquê. Os nascentes, antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um país subdesenvolvido, que estava em desenvolvimento, e os mais velhos, muitos, fundaram empresas, fundaram bancos, fundaram geradores de desenvolvimento, ordem e progresso, como os fazendeiros, de alguma forma, já faziam na história da cana, por exemplo, a cana-de-açúcar, das seringueiras. Houve sempre uma manifestação da nossa verde cultura de uma maneira muito linda e bonita, porque lá os fazendeiros, meu bisavô, Cafuso, ou seja, Cafuso, índios e negros, ele filho do. Ele já tinha passado, eu já tinha um ventre livre e teve a abolição. Então, ele já tinha uma vida livre. E para ser feliz, casou com uma portuguesa, que tinha vindo de Portugal com 4 anos de idade, João Almeida. E o Almeida, os Almeidas, os donos da fazenda aqui no Rio de Janeiro, na qual ele nasceu, tinha um hábito lindo, os fazendeiros brasileiros de verdade, que vieram abraçar o Brasil de verdade, com amor a uma nova pátria, para construir uma nação desenvolvida com ordem e progresso, e respeito mútuo entre todos, com o amor familiar sendo perpetuado e com a inclusão da união de todas as raças e credos e valores lindos que os negros trouxeram, que nos açoites lá quando eram escravos, nos açoites que eles recebiam, nos troncos, no castigo, eles sentiam amor ao Brasil, amor às terras que nós índios já tínhamos quando nascemos por amor. Então, eu na minha natividade, humanidade, na minha natividade, muito bem definido. Mas isso me gerou uma coisa que me gerou muita sensibilidade humana. Nunca foi fácil para mim no tempo, já estou com 61 anos, ou seja, nasci no século XXI, depois da Segunda Guerra Mundial, e minha geração, gerações quase, deixou muito a desejar, porque os mais velhos faziam o dever de casa. E os Almeida lá, o João, a todos os que estavam casando e que já era ventre livre, a abolição, eles carinhosamente perguntaram se quisessem botar o nome
das famílias dos donos da fazenda, eles já livres, que eles podiam botar, para constituir família. E assim aconteceu com meu bisavô, meus tataravós, índios e negros, que se uniram para criar, constituir famílias brasileiras de desenvolvimento, um país que ainda era muito carente de valor e de respeito, porque muitos também vieram para explorar só o país, para roubar, como hoje em dia tem idiota, que acha que em subsolo do nosso país é para se dar bem as coisas dos outros, aí pega uma pedra preciosa, sem preciosa, bota no bolso do terno, diz que é executivo e vai contrabandear pedras preciosas para a Europa, principalmente. Um exemplo para o Oriente. E ninguém nasceu ontem e sabem muito bem que isso acontece até com a biodiversidade. Uma lembrança recente, que é mais para o final do século XX. Muitos orientais, muitos europeus vieram para o Brasil já nessa época com essa intenção de roubar o Brasil, até criando produtos baseados na biodiversidade das florestas do nosso país, que são muito ricas de biodiversidade. Então, produzindo cosméticos, né? Vendendo ao preço de ouro. Para quê? São valores que tem pessoas nessa época ainda tem, que são pobres. Perante nós, educados, todos são pobres. Quem se aproveita dos outros é pobre. Quem tem interesse nos outros e não tem respeito, pobrinhos. Quem tira onda às custas dos outros, pobrinhos. Então nesse país, ninguém vai me dizer que é rico. Porque os herdeiros, porque aí os senhores e senhoras que fundaram as empresas antes da Segunda Guerra Mundial, fundaram os bancos, por exemplo, para dar crédito. Não foi para ter juros sobre juros. Foi para dar crédito. Dar crédito para o desenvolvimento, dar crédito para a constituição de uma indústria, para gerar divisas ao país, para gerar bem-estar à humanidade, porque é para assim que todos têm que trabalhar. Gerir e gerar bem-estar à humanidade. E assim somos nós, engenheiros, gerindo e gerando bem-estar à humanidade. A harmonia próspera da humanidade. A harmonia humana sustentável. Exploramos. Os países industrializados, por exemplo, muito mais industrializados, exploraram a natureza à torta e à direita. Indústria, cacete a quatro, monopólios, por exemplo, está provado que monopólios energéticos, por exemplo, são uma comédia grave, que gerou problemas de sustentabilidade da vida no planeta, como temperaturas elevadas da atmosfera, desequilíbrios, e a coexistência das energias tem que existir. O equilíbrio na vida humana tem que existir. E esse equilíbrio também passa por qualquer coisa. Monopólios, está claro que geram ecossistemas, emperram a economia e vida social justa das pessoas, no desenvolvimento, inclusive, das próprias profissões, de vocações e qualidades que todos têm. Todos têm qualidade. A bênção da vida é de verdade. Então, quando nós nascemos, em cada época que nascemos, temos profissões até novas que surgem e oportunidades que aparecem de você sentir e identificar suas qualidades e desenvolvê-las. E falo aos jovens no século XXI, inclusive para prestarem atenção como é que é o Enem unificado hoje em dia aqui no Brasil, que é o vestibular para o curso superior. Primeiro, curso superior é desenvolvimento das qualidades, identificações, tem que identificar as qualidades de si próprios e desenvolvê-las. Não é estudar. Educação é indissociável da cultura, mas educação não é cultura. Ela é a imposição de você desenvolver suas qualidades especificamente de uma maneira eficiente. No curso superior é bem eficiente e específica. Isso gera nas suas outras inteligências, na intra, inteligências que geram uma boa oportunidade de nós nos desenvolvermos numa sociedade justa, ajudando uns aos outros com o nosso melhor. Então, os desenvolvimentos de qualidade são fundamentais. Aqui no que se chama INEM agora, era o Sesgran Rio, até Fundação Sesgran Rio, por Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que foi até professor dos meus professores na engenharia, no mesmo departamento de engenharia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
eu chamo de Grantite, o Grantite Serpa, criou a Fundação Cisgran Rio. E agora há pouco tempo até saiu da Fundação Cisgran Rio o INEM. E não, um preço bem mais barato, pode fazer um preço lá embaixo, bem mais barato, para que ter o INEM sem qualidade? Porque isso que aconteceu nos últimos 2 anos, percebido por mim. Porque tem jovem, primeiro, playboy não é profissão. E aí tem playboy que estuda a história da humanidade, estuda física, estuda advocacia, estuda engenharia, e não é porra nenhuma, e não gera porra nenhuma. E aí os filhos acham que porra nenhuma é uma coisa bacana. Então eu vou estudar uma porrada de coisa para porra nenhuma. E aí tá claro que playboy não é profissão e fomentar isso é burrice. Aí o que aconteceu aqui no Brasil que me envergonha? Os que não geram e gerem bem-estar à humanidade, à maioria na sociedade. No INEM do nosso país, no INEM, o atual, que eu não falo atual Cisgran Rio, porque a Fundação Cisgran Rio, séria, fez um unificado no país para gerar, facilitar a vida do ingresso no curso superior de uma maneira verdadeira para a educação. Lá, quando eu estava me formando no Colégio de São Bento, eu já sabia que ia fazer engenharia, mas nós fazíamos teste vocacional. Tinha um teste vocacional obrigatório no nosso colégio. A gente não podia deixar de fazer o teste vocacional. Então, são certos valores intrínsecos que colégios tradicionais e cristãos, por exemplo, têm, além de ajudar o Espírito Santo, como nós cristãos, que eu já tinha certeza, mas fiz o teste vocacional para ter certeza absoluta, com o apoiamento do Serviço de Orientação Educacional. E, por exemplo, o Cigarrinho tinha essa responsabilidade de dar oportunidade da escolha das universidades que você dava prioridade para entrar e a vocação, qual área que você queria seguir e qual específica engenharia que queria. E, além disso, eu até me lembrando de uma coisa bacana e bonita do Grantite Serpa. Ele foi o precursor do ciclo básico no curso superior. Por que existe o ciclo básico no curso superior? Exatamente para essa adequação. Eu entrei para fazer engenharia mecânica. Dentro da PUC, descobri engenharia metalúrgica. Eu adorava química. Eu falei, pô, que barato. Uma engenharia que lhe dá, não inexaustivamente com a química, mas também com os processos industriais de obtenção de materiais, de metais, por exemplo, para produção de equipamentos, de máquinas, de ferramentas. Então, barato. A engenharia de ciências materiais e metalurgia, como era chamado, o DCMM, que agora é Química e Materiais, que a química se uniu a materiais, achei lindo, porque a metalurgia extrativa é baseada extrativamente na química. Bom, resumindo, o Grantite foi o precursor do ciclo básico, estava em Brasília, estava trabalhando em Brasília, foi o precursor do ciclo básico no curso superior. E professor lá do meu departamento de engenharia, dos meus professores, que foram fazer doutorado no exterior, depois já de formados e graduados, e vieram agregar ao departamento no qual eles tinham feito graduação, e muitos já se aposentaram e tal, e que barato. Depois que perdi o papai, porque eu nasci em Petrobras, sempre viverei em Petrobras, e desde criança, desde que nasci, era Petrobras, e rubro-negro, lógico, tá até que a camisa aqui, ó, o maraca é nosso aqui, ó, a camisa muito arrojada. Hoje é terça-feira ainda, não tem jogo do Mengão, mas adoro. Que também desenvolveu Ordem e Progresso no Rio de Janeiro para os atletas, o Clube de Regatas Flamengo, que não perdeu nenhum viés da organização e do respeito ao amor à pátria, ao amor ao Rio, ao amor às pessoas, como a Petrobras também não. Então, desde criança, se o momento Ordem e Progresso via Petrobras, aí o que me envergonha? Os herdeiros da minha geração, gerações próximas, herdeiros, que
que tem mais ou menos a minha idade, 60 e poucos, muitos, primeiro, venderam as empresas. Venderam as empresas que os pais fundaram. Muitas já até não existem mais. Venderam, sumiu as empresas. Outros não fomentaram o princípio dos fundadores. Por exemplo, os bancos. Eu reclamo do Itaú e do Bradesco. E digo mais, o Itaú e o Bradesco estão amarrados comigo, particularmente, por causa dessa coisa de juros sobre juros. Porque os fundadores fundaram os bancos para dar crédito para se gerar desenvolvimento, ordem e progresso. O que vocês, playboys, estão fazendo para gerar desenvolvimento, ordem e progresso? Ao amor familiar. Fiquem com vergonha. O que vocês, playboys, estão fazendo para o desenvolvimento do respeito uns aos outros, princípio básico da educação? Então, o que acontece? Voltando ao assunto principal. E digo mais, todos vocês, pais, que agora domingo que vem, dia 10 de agosto de 2025, tem Dia dos Pais, peçam desculpas a seus filhos. Todos, por vários motivos, inclusive porque na nossa época de criança nunca aconteceria uma pandemia. Mas aconteceu uma pandemia, o Papa Francisco, que era Papa que faleceu há pouco tempo, infelizmente, mas os valores estão sendo perpetuados, de justiça social, Papa Leão XIV, um líder mediador do século XX para o século XXI, como eu também, cristão, criou o Dia dos Avós, dia de Santana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora. Então, no dia dos pais, dia de Santana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora, santos, é o dia dos avós. Lembrando que os avós da minha geração e gerações próximas, não, estou falando dos avós, nossos pais. Eu tenho 61 anos. Os meus pais, avós. Então, em 2020, ou seja, meus pais pegaram ainda. Meu pai já tinha perdido meu pai nessa dimensão. Eu perdi meu pai em 2009, tinha 16 anos. Há 16 anos atrás, voltei às instituições que estudei e tentando fazer inputs e ajudando, preocupado com a gravidade nesse país. Mas aí, quer dizer, tem dia dos avós agora, muito bacana, dia 26 de julho, todo 26 de julho do ano, porque é dia de Santana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora, de Maria. E mãe do menino Jesus, que está aqui já mais velho, ali na frente da minha cama, ali, cumprimentando. Bom dia, harmonia, meu irmão mais velho. E boas missas das 7, e boas missas acontecendo na África e na Europa, que já estão adiante. Boas missas, porque os sacerdotes geram um equilíbrio espiritual nas pessoas. E as liturgias são lindas, e as homilias também, inspiradas verdadeiramente da justiça social e harmonia que temos que viver. E não precisam, jovens do século XXI, não precisam ser cristãos como nós. Nós estamos zelando pela harmonia e combatendo desarmonias de maneira inteligente. E por isso que aqui no Brasil estou chamando a atenção dos atrevidos ladrões que tiram onda de ricos. Ninguém nunca mais no país venha me dizer que é rico. Ninguém nunca. Se eu estou reclamando de vocês, é que vocês se uniram na malandragem, esperteza e ladruagem, muito porque param de receber esmola cristã minha. É da minha familiar. Não finjam não, são cristãos de nascença kardecista, bem definido na natividade. Negros, índios e europeus. Bem definido, muito bem definido. Na América, de South a Norte, boa troca de luzes. América de South a Norte, para reflexões, orações e meditações. Primeiros raios de luzes na América acontecem no Brasil, no Rio Grande do Norte, no Nordeste do país. Então, as trocas de luzes
É um momento de reflexão, oração e meditação, de equilíbrio, de verdade, da harmonia humana, da zelação da harmonia, que é por isso que existem as missas, que geram equilíbrio, geram necessidade nossa de zelarmos pela harmonia de maneira inteligente e combater as harmonias de maneira inteligente. E reflexões, orações e meditações fazem parte desse equilíbrio para gerarmos na sociedade e ajudarmos uns aos outros com o nosso melhor, no amor, com o nosso amor à profissão, com nossa dedicação ao respeito uns aos outros. Imagina nessa época tão conturbada, se todos, cada um, a respeito uns aos outros, como já ia melhorar. Mas voltando à gravidade, aqui no Brasil, muitos que pararam de receber esmola minha cristã e mal acostumados, se tornaram políticos espirituais, nunca deixassem de entender a verdade. Quem me educou foram os mais velhos, que perceberam lá quando eu era criança, que eu era bem diferente da minha geração e gerações próximas. No primário, o que vocês querem ser quando crescer? Aí a maioria parecia que tinha ensaiado, parecia até ensaio. Eu quero ganhar dinheiro. Porra, eu morri de vergonha, queria ser feliz, já da mesma forma que penso hoje, que incentivo os jovens a pensarem, ser feliz e ajudar as pessoas com o meu amor ao desenvolvimento das minhas qualidades e uma boa profissão. Mas, resumindo, o Enem nesse país, o que eles fizeram? O Enem no país. Porque, por exemplo, os playboys são pobres. Os playboys, ninguém nesse país vai me dizer que é rico. E playboys, vocês são pobres. Vocês sabem por que eu falo que vocês são pobres. Vocês tinham inveja da minha educação dada pelos mais velhos. Quer dizer, vocês tinham inveja da própria educação que receberam dos pais. Então, vocês, playboys, são pobres. E vocês, pais, e se as mães quiserem, fiquem à vontade. Peçam desculpas a seus filhos. Aos seus netos, também. É melhor assumirem a posição de patriarcas e matriarcas na família, para ficar claro que vocês, minha geração e gerações próximas, têm que ter uma responsabilidade tremenda, inclusive porque nós, líderes, mediadores do século XX para o século XXI, somos de verdade honestos com todos. Não temos distinção de social, não temos distinção de formação familiar, somos de verdade preocupados com todos, mas avisando aos herdeiros de bancos que muitos dos seus netos, na realidade, estão vivendo como os filhos dos favelados, de uma favela no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, são os valores, desenvolvimento, ordem e progresso do país, que a Petrobras continua. A Petrobras continua, conseguindo ser do front. É desenvolvimento de ordem e progresso. Meu pai, por exemplo, precursor dos serviços e obras terceirizados dentro da empresa, nos anos 70, início dos anos 70. Quer dizer, serviços e obras dentro da empresa Petrobras já eram terceirizados. Para quê? Alavancar empresas de engenharia no país, alavancar empresas de serviços de várias áreas. Empresa de fronte, de desenvolvimento, ordem e progresso, que sempre será, zelando pelo equilíbrio das energias e o equilíbrio e a regulação, inclusive do petróleo no país, que dá oportunidade a outras empresas também explorarem aqui no Brasil o petróleo e desenvolverem suas empresas aqui. O equilíbrio. Monopólios não levam a lugar nenhum. Isso foi percebido. Então, nunca na história da humanidade mais, por exemplo, não, agora é o carro elétrico, não, o carbono zero. Carbono é uma bênção da vida. Para começar, carbono é uma bênção da vida. E para continuar, o pulmão do planeta é o mar. E a biodiversidade também é verdadeira.
Então, são os valores que a Petrobras alimenta de verdade do equilíbrio. Eu fazendo input na Petrobras até hoje, porque eu conversava com o papai desde criança, ele falava esses negócios da terceirização, que a empresa estava com uma fronte boa. Eu, quando estava fazendo engenharia ainda, estagiei na divisão de qualidade de qual, que era a divisão que estava introduzindo o sistema de garantia da qualidade, trazido do Japão para cá pela Petrobras, que são as ISO 9000, que é uma otimização do controle de qualidade de produção e, de insumo, de processo e de todo o sistema financeiro, técnico, financeiro, econômico, técnico, de todo o processo do petróleo e nos seus derivados. Então, eu participei efetivamente desse sistema de garantia da qualidade lá, que tinham vários setores. Eu estagiei no setor do CEMONTE, setor de montagem. Então, tinham muitos engenheiros de inspeção para verificar se um sistema de garantia da qualidade, seguindo um protocolo e um padrão de normas, para identificar, às vezes, uma trinca, por exemplo, que tivesse num equipamento que já tinha sido fabricado, que não tinha passado na inspeção do fim do processo do controle de qualidade e que tinha esse sistema de garantia da qualidade. Então, foi introduzido pela Petrobras também. Petrobras sempre de frente, sempre introduzindo coisas bonitas e verdadeiras. Nós estudamos o hidrogênio como combustível também há mais de duas décadas. Começamos a estudar o hidrogênio para ser usado como combustível. O álcool nós investimos também. Defender o carro híbrido, defendemos. O papai, por exemplo, Petrobras, o papai era economista. DEPIN, Departamento Industrial. O papai era economista. O papai tinha um carro a álcool. Aí sai da garagem da Petrobras com aquele cheirinho do álcool que sai no cano de descarga, que saiu o cheirinho do álcool. Agora, os senhores mais velhos, eles mergulhavam. Eles notaram, desde que eu sou criança, a diferença imensa entre eu e minha geração e gerações próximas. Que terráqueos atrevidos que me ensinavam musiquinha para aprender palavrão. Aí eu cantava, eu falava, isso é palavrão. Aí eu rimava, eu achava que rimava, cantei de novo, fiquei de castigo. Mas assim, que minhas gerações próximas, que no primário lá, quando estava na segunda, terceira série, o que você quer ser quando crescer? Queriam ganhar dinheiro. Então são os valores, merdas, que as pessoas não tinham já desde criança. Eu fiquei em silêncio 45 anos da minha vida. Quando perdi meu pai, comecei a falar. E não vou parar de falar, estou provando por que eu não posso parar de falar. É a correção do curso da humanidade. E o apocalipse, sabe o que é o apocalipse? É a infelicidade que todos vocês que não conseguem respeitar a vida humana por atrevimento, ou inveja, ou pena, ou egoísmo, vão passar a infelicidade de respeito à humanidade, avisando um problema local é global, um problema global é local. E tem que existir responsabilidade com respeito ao jovem no século XXI, que não tem culpa de bagunça nenhuma. E nem pediram para nascer. E digo mais, merdões. Minhas gerações são pobres. Quem teve filho no século XXI pode já saber que estava uma bagunça. Então tivesse a responsabilidade como pais, avisando que nossos pais não deixaram acontecer pandemia. Não ia ter pandemia no planeta. Então, tem gente fazendo muita merda ainda que me irrita. E principalmente os puxa-sacos também de playboys, como Forças Armadas atrevidas, que têm inveja da sociedade civil. Já não são mais segurança da sociedade civil. Eles têm inveja da sociedade civil. Então, são os valores de verdade que as televisões também, da mesma forma que os bancos, fundaram para haver comunicação, desenvolvimento, ordem e progresso, para se comunicarem, para se relacionarem continentalmente, porque o nosso país é continental, por isso que os fundadores das televisões fundaram as televisões, para ver uma comunicação, a expressão e os fatos serem bem claros, e não tentativa de manipulação da sociedade, e ainda mais para coisas erradas, que tentassem manipular a sociedade para educação de qualidades.
e não para ficar de denigrindo valores, inclusive, de suas profissões, que trataram a profissão como, diria, a vocação familiar com irresponsabilidade e desonestidade por causa de política espiritual. Política se tornou um problema no país, política espiritual gravíssima, onde nunca confundisse eu viver só em felicidade, harmonia e amor com política, atrevimento e tentativa de política espiritual comigo. Sou um índio carioca, europeu, africano, campeão de natação desde os 10 anos de idade. Não é à toa que eu fui campeão. E oficialmente, não é à toa porque eu fui campeão. É minha perseverança, meu amor e minha determinação de ser campeão. Sempre sério, se eu não brincar, brincava de pique, brincava. Eu sempre gostei de correr, de fazer as coisas. Agora, realmente, que a minha geração de ações para me envergonhar desde criança, me envergonhava muito. Agora, o que eu fiz no tempo? Sou engenheiro há mais de 35 anos de idade, mais de 35 anos atrás. Há mais de 50, campeão com 10 anos de idade. 1974, campeão da cidade do Rio de Janeiro, representando a Zona Sul do Rio de Janeiro, os clubes federados. Clube de Regata Flamengo, Fluminense e Botafogo. Agora, o que eu sou? Rubro-negro desde que nasci. Meu pai rubro-negro, minha mãe tricolor. O futebol do Flamengo surgiu do Fluminense, eu sou rubro-negro, papai rubro-negro. Era rubro-negro. E fui campeão, representando a Zona Sul contra a Zona Norte. Campeão da cidade do Rio de Janeiro em 1974. Saiu até no Jornal dos Esportes na época. A foto que eu pedi ao coordenador da prova de competição lá de nado de peito, era peitista, e pedi para receber a medalha do meu pai. Eu estava no pódio em primeiro lugar, pedi para receber a medalha do meu pai. Sempre sereno, sério, muito família, muito educado, muito feliz, em harmonia e amor. E assim que sempre viverei. Eu sempre virei. Esse negócio de estuda, terráqueos atrevidos, eu aprendi a pensar. E aí, perante o que eu penso, é que vocês continuam irresponsáveis, desonestos e incompetentes ao respeito. Vocês todas as gerações, me desculpe, todas as gerações, peçam desculpas a seus filhos, porque ninguém é culpado de quem tenta usar o Evangelho, ainda mais quando vive o Evangelho. Isso é um aviso e não um pedido. O Enem, antes de ter o Enem, deve ter o pré-Enem para identificar qualidades. Educação. Saúde e educação, dito e reafirmado por nós na ONU, pelo Vaticano. É um país pequenininho. Eu também sou pequenininho. Num colégio que só forma homens e bons homens. Também pequenininho. Petrobras também tá menor, tá pequenininha. Clube de Regata Flamengo, pequenininho. Um clube apenas no planeta. Pontifícia Católica, pequenininha. Todos nós pequenininhos, defendendo o amor à pátria e exigindo respeito ao amor à pátria e respeito ao amor próprio, ao amor familiar, ao amor ao próximo, ao amor próspero. Incomoda isso a alguém? Então revejam os valores, ladrões do Brasil, que exportam e tem o câmbio do dólar diferenciado e fazem uma qualidade específica a um país desenvolvido e não vende essa qualidade específica aqui no Brasil. Então, no tempo, avisando, por exemplo, por que Donald Trump está fazendo taxações e por que eu estou falando
a vocês, atrevidos, empresários, políticos e todos os herdeiros que não tiveram capacidade de seguir o bom exemplo dado pelos fundadores. Mas é tudo uma questão de valores familiares, profissionais e religiosos. Se o governo federal tem a competência de, no próximo Enem, ter um pré-Enem com identificação de qualidade para os jovens desenvolverem suas qualidades, porque é importante para a inteligência de uma vida com justiça social e com respeito mútuo entre nós, toda a humanidade saberá no tempo. Hoje é dia 5 de agosto de 2025. E paz. Peçam perdão e desculpa aos seus filhos. Se existe algum caráter educacional, humano, de respeito ao século XXI e a quem é educado, a quem é e a quem tem, que não são todos iguais. Ou somos farinha do mesmo saco, ou somos farinha. Avisando. COP30 tem que ser voltada a BRICS. COP30 e BRICS, para mim, são a mesma coisa. Agora avisando. Amazônia. Pará não é a mesma coisa que a Amazônia. São os valores de nós, índios verdadeiros e não oportunistas, tratando Nossa Senhora de Nazaré com reverências como é que a gente chama? Não são celebridades, não, são referência, por exemplo, um nobre. Não respeitam nem a madeira do país, do próprio Estado. Tem exploração de ouro, uma bagunça tremenda, uma ladruagem tremenda, cheio de invasores na Amazônia, que inclusive se tornaram imigrantes, foram lá, paulistas, lá nos anos 80, iam lá para a Amazônia contrabandear madeira. Paulistas, vocês são um mau exemplo. E paulistas, sinceramente, que vergonha. Paulistas, não, porque eu sou paulistano, sou paulista. Não, por gosto de ganhar dinheiro. Vocês não eram meus amigos e amigas. Meus amigos não, colegas no primário. Mas são os vícios de vocês. Os vícios que nunca foram virtudes. Harmonia humana, combater desarmonias com inteligência, é virtude, é amor à profissão, é ajudar uns aos outros com o seu melhor, é desenvolvimento de ordem e progresso. Vícios, malandragem, esperteza, ladruagem, inveja, pena, egoísmo, isso são vícios. Política espiritual é vício. Harmonia sustentável humana, virtude, inteligência, saber viver o tempo. Justiça social, verdadeira, honesta, o problema local é global, o problema global é local. Isso são consciências do nosso equilíbrio feliz e cristão, que não somos egoístas. E falo aos jovens mesmo, não precisam ser cristãos como nós, mas viverem em harmonia e zelarem para a harmonia e combater desarmonias com inteligência, com amor às suas qualidades, desenvolvendo suas qualidades e ajudando uns aos outros com o seu melhor. Não há distinção social, não há distinção de famílias. Há verdadeiramente a realização plena de ser humano, de ser desenvolvedor de ordem e progresso da vida humana. Digo e tenho dito. São valores. O ser mais velho de tudo e de todos
Criador de tudo e todos, é o mais rico nesta dimensão. Nós simplesmente estamos fazendo uma adequação da vida humana do século XX para o século XXI. O que gera em vocês, eu não sei. O que eu gerencio em vocês, eu já disse. Peçam desculpas a seus filhos. A gente ainda está vendo guerras nesta época, ainda mais lá na Terra Santa, lá na Europa também, lá na Rússia e Ucrânia. Peçam desculpas aos seus filhos, principalmente todos que me conheceram por causa de instituições cristãs que eu estudei, como o Colégio de São Bento, você e minhas gerações próximas, e Pontifícia Universidade Católica. Quem faz o dever de casa, nos exercícios de felicidade do amor à profissão, vão ficar felizes em ver o vídeo e satisfeitos de seguir bons exemplos, inspirações, e sermos bons exemplos e inspirações para os atuais alunos nessas duas instituições. E que bonito, reitor Anderson e reitor e abade Dom Felipe, e no São Bento, por exemplo, encontrar Santa Maria de Monte Serra lá, linda como está sempre, e não ver Jesus Cristo na cruz, né? Tem que ser sincero. Não, reitor Anderson da Ponte Vila Católica, tem que ser sincero. Dom Felipe, a gente nunca vê lá no pé do altar Jesus Cristo na cruz, no Colégio de São Bento. Desde que a gente estuda lá, eu estudei lá nos anos 70. Já não tinha Jesus Cristo na cruz para pé do altar. O que me incomoda profundamente vê-lo na cruz, chamar ele de Salvador, e nosso irmão mais velho, o primeiro cristão, primogênito do cristianismo, como Jesus Cristo é. E que bonito para o reitor Anderson e Dom Felipe, e todos os líderes mediadores do século XX para o século XXI, inclusive por causa dessas instituições, que bonito vê-lo lá assim. Ele tá assim, estendendo a mão para cumprimentar. Escrito muito alto, né? O primogênito sempre é muito fera. Aí está assim. A gente não consegue alcançar ele. Ele tá atrás ali do altar e não está na cruz. E eu fiquei feliz do lado da Nossa Senhora, do lado do Santo. Que bonito ir visitar a igreja, que era onde era o ginásio lá na Pontifícia Católica, e nós formados e formandos, que tinha da nossa missa, era dentro do ginásio também, só que botavam umas cadeiras, faziam uma adaptação lá, botavam umas cadeiras e faziam um altar ali provisório para ter a celebrar a missa de todas as profissões, todos os desenvolvimentos educacionais que eram feitos e tínhamos formados que tinham a missa de celebração da formatura. Então, como eu fiquei feliz, meu sobrinho mais velho, já se formando em design, eu fiz engenharia de materiais e metalurgia, que agora é química e materiais. E me comunico com o departamento até hoje em dia. E como foi bonito. E a primeira vez que eu volto à Pontifícia Católica, depois lá dos anos 90, que eu voltei para fazer mestrado. Tem um problema da esquizofrenia paranoide, mas que não tem que entrar em detalhes. Logisticamente, eu fico explanando no tempo. É importante as minhas explanações, importante as minhas elucidações e o respeito que se tem que ter a nós, que amamos a pátria. Quem não ama a pátria vai morar em outro país, pô. Agora, ser ladrão aqui no país e dizer que é rico, não dá, pô. E ter a maior parte da sociedade sem educação de qualidade e dizer que vocês respeitam os seus filhos, vocês não respeitam nem os próprios filhos. Então são os valores fundadores de bancos e de televisões. Os herdeiros, a vocês principalmente, eu deixo claro que revejam o valor de respeito à sociedade. E que bonito. Lá na igreja, quando volto depois, no início dos anos 90, já, quando estamos em 2025, já mais de 30 anos, que bonito ver a igreja linda lá, do tamanho do ginásio, mais ou menos, imenso. Aí meu sobrinho esteve aqui agora, já formado, já agitando as coisas, ele vai fazer mestrado, provavelmente vai fazer mestrado, ele está pensando em fazer mestrado. Aí veio aqui. Não, tio, tem também lá tem igreja, tem o subsolo também, que tem a pastoral. Às vezes, quando se tem vacinações, tem coisas de ajuda à comunidade, de equilíbrio da comunidade, no bairro ali da Gávea. Aí ele falou que tem uma pastoral lá no subsolo e tal.
Que bonito ver aquela igreja tão linda, tão verdadeira conosco, cristãos, que não gostamos de vê-lo na cruz, gostamos de ver de braços abertos, Cristo Redentor da felicidade, braços abertos para dar um abraço aqui na cidade do Rio de Janeiro, ao ar livre, lá no Corcovado Redentor da Fé, como chama, numa harmonia verdadeira e cristã, com todas as religiões em equilíbrio, porque reconhecemos religiosos, porque nos reconhecemos em Deus. E essa é a verdade dos jovens no século XXI. Eles se reconhecem no direito humano deles de verem todos felizes em harmonia e amor. E não precisam ser cristãos. Não precisam nem ter religião, é ter consciência da justiça social que vocês têm direito de verem felicidade, harmonia e amor, ajudando uns aos outros com o seu melhor. E isso passa pelo desenvolvimento das qualidades. Todos têm. Nascemos, é a bênção da vida. Então, nessa bênção da vida, até em cada época surgem até novas profissões. É vocês terem consciência que o desenvolvimento do amor à profissão está imbuído para o amor próprio, para o amor ao próximo e para o amor próspero. Se a minha geração e gerações próximas têm inveja do futuro, falem para eles que vocês têm orgulho, e muito orgulho, de serem brasileiros e amarem a pátria e verem brasileiros como eu, deixando claro que desde criança sou assim, jovens do século XXI. Avante! Sabendo que o curso vai ser corrigido da humanidade e que o apocalipse, minhas gerações próximas, é a infelicidade de não reconhecer o amor de quem sabe amar. São os valores de respeito ao amor familiar. Porque se voltamos no tempo, na criação, o pai. Amor a patris é de verdade. E o amor entre nós também, principalmente familiar, mas de nos termos no conhecido, você principalmente um colégio que só forma meninos e forma bons homens, um monte Serra Carioca, um monte pequenininho, o Vaticano um país pequenininho, ó, acho que vou botar na foto do meu perfil que eu tô assim, lá no São Bento. Estou assim lá no São Bento. Tinha a Páscoa dos alunos, hoje em dia não está tendo mais a Páscoa dos alunos, mas assim, estou lá assim. Por quê? Perseverança, amor e determinação. CSPBs e CSBs, um abraço. Cruz Santa, Pai Bento, São Bento, rogai por nós. Beijo. Eu ainda, Beneditinos, ainda... Estudei de 1975 a 1981 no São Bento. Campeões mundiais de 1981. Sabe por quê? Não é por causa só da gente, não, minha geração, nossos pais queriam ver a gente feliz. Né? Em 81 fomos campeões mundiais. Aqui, Cruz Santa, Pai Bento. Cruz Sacra. Cruz Sacra. Paz. Pax. Sem guerras, esta época ainda está havendo guerras, desavenças,
tentativa de manipulação. Odeio inveja, odeio pobres. São os valores. Bom dia, harmonia feliz e cristã. E povo da terra, um abraço. Vocês não têm culpa de bagunça nenhuma. Saúde e educação.